Obrigado, prefeito. Bom dia a todos. Cumprimentar os demais participantes da mesa, o Taca, o Clodoaldo, o pessoal de SP Obras, o pessoal de CIURB, que tem se dedicado bastante nesse programa para a gente dar velocidade, para a gente dar agilidade e atender às necessidades da população da cidade, aos demais componentes da prefeitura, ao pessoal da imprensa. Eu vou fazer uma breve introdução comentando um pouquinho do programa. Depois o Taca vai comentar um pouco das soluções técnicas de obra, né, Taca? Então, eu queria começar a falar, o nosso programa é de manutenção de pontes e viadutos, e a gente fala que é um programa, na verdade, a gente chama de obras de arte especiais, é uma sensibilidade de engenheiro, né, que a gente chama de obras de arte, essas estruturas que ficam aí atravessando os rios, atravessando os trilhos de trem, então a gente chama de obra de arte, e os túneis também, né? Mas a gente chama de programa porque ele é continuado ao longo do tempo. A cidade nunca teve um programa desse nível, dessa magnitude, sempre se falaram em ações pontuais, em ações localizadas quando surgiam os problemas, e a partir do T5, que é aquele viaduto lá da Marginal, que em novembro de 2018 a gente teve uma ruptura bem antes do feriado, nós tivemos, a cidade teve uma sorte enorme de não ter tido, né, de acontecer de madrugada, depois de um dia que tinha ficado congestionado o dia inteiro, e foi acabar caindo à noite, né, então isso foi uma felicidade, não tivemos vítimas, graças a Deus, mas a partir dali a cidade, evidentemente, com o apoio da gestão, na época do prefeito Bruno Covas, que deu continuidade a essa gestão, e o apoio do prefeito Ricardo Nunes, porque, quer ou não, é um investimento grande que você está alocando naquela ação. Então, esse programa, ele começou com as maiores pontes e viadutos, aquelas mais antigas, que estavam em estado de maior deterioração, e agora está se espalhando para todas as pontes e viadutos da cidade. Hoje nós temos mapeados mais de 1.200 pontes, viadutos, passarelas e túneis na cidade. Os principais objetivos do programa, primeiro, sem dúvida, garantir a segurança da população, né? E quando a gente fala em segurança, a gente está falando tanto da segurança física, mas também a segurança do ir e vir, de poder estar no seu trabalho sem congestionamento, né? Então, garantir essa continuidade da vida da cidade. A preservação do patrimônio público, quer dizer, essas obras foram dinheiro investido da cidade, nós temos obrigação, como gestores, a preservar esse patrimônio. E um conceito bastante importante de engenharia, né? À medida que a gente faz manutenções, como o prefeito falou, manutenções preventivas, nós reduzimos os custos das manutenções posteriores. Então, hoje nós estamos pegando esse parque, né, de obras bastante deteriorado. Evidentemente, para recuperar são custos grandes, esses custos que a gente está vendo de 1,6 bilhão de reais, mas à medida que novas historias foram feitas nessas pontes, viadutos já recuperadas, os custos de manutenção serão bem menores e, com isso, a gente vai reduzir bastante esses custos de recuperação para a cidade. Então, como eu falei, esse programa começou lá em 2018, com a queda do T5, se montou um grupo interdisciplinar de várias secretarias, se estruturou o programa para atuar primeiro naquelas obras mais antigas, mais deterioradas, e a gente, a partir de 2021, com o apoio do prefeito Ricardo Nunes, nós conseguimos dar maior velocidade no programa, e é isso que a gente está mostrando para vocês hoje. Os investimentos, então, de 1,6, reforçando esse ponto, e isso, o que mais mostra o comprometimento da gestão nesse programa, e lá em 2021, é que um dos itens do plano de metas, o programa de metas, a meta 37, fala justamente sobre a manutenção de pontes e viadutos. Inicialmente eram 160 unidades estruturais, daí o Taca vai comentar um pouquinho, e na revisão do plano nós passamos para 260, mas como o prefeito mostrou, nós estamos trabalhando com números ainda maiores. Só para explicar para vocês um pouquinho como que é esse ciclo, né, do programa e que se repete ao longo do tempo, o programa é formado por inspeções, a gente está falando que são inspeções porque são estruturas já construídas.
Então, quando a gente fala em inspeções, a gente tem inicialmente as inspeções rotineiras, em que anualmente existe uma norma que diz como a gente tem que fazer esse trabalho, uma norma brasileira. Essas inspeções rotineiras é onde a gente faz o cadastramento, e a gente está falando em mais de 1.200 locais já cadastrados. Então, é onde a gente faz esse cadastramento e, anualmente, a gente passa nesses locais para ver o comportamento dessas estruturas. Com isso, a gente consegue fazer uma priorização, quer dizer, aquelas estruturas que nas inspeções visuais, rotineiras, a gente detecta um maior estado de deterioração, a gente contrata inspeções especiais. Daí são licitadas empresas especialistas na área, projetistas, laboratórios de ensaio, que fazem análise matemática do comportamento daquela estrutura, retiram ensaios e chegam em notas, na verdade. A norma fala que o relatório final tem que apresentar as notas de avaliação. Se, eventualmente, algum item apresenta nota 0, a gente tem que fazer uma atuação imediata. Se nos itens, né, possui nota de 1 até 5, daí se decide o que vai fazer como intervenção de obra naquela estrutura. Então, essas intervenções podem ser funcionais, que são mais a questão de gradis, de passeio, de pavimento, de junta de dilatação, daí o Taka vai explicar um pouquinho, aparelhos de apoio, né, mas não diz respeito a alguma condição de insuficiência de capacidade estrutural. Então, essas funcionais é uma das licitações que hoje está na rua, foi lançada na segunda-feira, de 125 recuperações funcionais de pontes e viadutos. Pode ser uma recuperação estrutural, quando a ponte já apresenta corrosão, destacamento de concreto, em que eu tenho que recuperar, né, essa estrutura. E o terceiro caso, que é o mais complicado, é quando a ponte ou o viaduto ou o túnel apresenta deficiência estrutural. Então, nesses casos, a gente precisa fazer um reforço da estrutura. Então, daí é gerado um projeto de reforço, que são as obras mais complexas, mais caras, é gerado um projeto de reforço e, a partir daí, são contratadas as obras, ou funcionais, ou de recuperação, ou de reforço estrutural. E daí eu vou passar para o Taka para ele explicar um pouco tecnicamente essas intervenções em obras. Por favor, Taka.